A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Supremo Tribunal de Justiça confirma direito ao reconhecimento de saberes e competências para aposentados da carreira EBTT. Proifes intensifica visitas a parlamentares pela aprovação da LOA e recomposição orçamentária das instituições federais de ensino. No 5º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, seguiremos aprofundando a temática dos incentivos fiscais. Indicativo de greve. Sint-RN luta pela aplicação de percentual de 6,27% aos professores da rede estadual e em defesa dos funcionários da educação. Especialização em gestão pública à distância recebe inscrições. Saiba o horário de funcionamento da sede do Adurne durante recesso acadêmico. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação lança campanha nacional por concurso público. Cursinho da UFRN registra 78% de aprovados no SISU. Adurne Sindicato reafirma o compromisso com a ciência e igualdade no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu que aposentados e aposentadas da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, antes da vigência da Lei 12.772/2012, têm direito à equivalência entre a retribuição por titulação e o reconhecimento de saberes e competências. O julgamento ocorreu na primeira sessão do tribunal, que analisou o tema 1292. A decisão terá repercussão sobre processos com o mesmo tema. A retribuição por titulação foi instituída em fevereiro de 2009 para docentes do EBTT, conforme a classe, nível e titulação comprovada, sendo incluída no cálculo de proventos e pensões, desde que o certificado ou título tenha sido obtido antes da aposentadoria. A partir de março de 2013, com a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal pela Lei 12.772/2012, a forma de cálculo da RT foi alterada. A Resolução número 1/2014 do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências estabeleceu critérios para a equivalência da titulação acadêmica para fins de concessão da RT. Apesar de a legislação não prever restrição quanto à data da aposentadoria para o direito à equivalência, a administração vinha negando o benefício a servidores inativos antes de março de 2013, sob o argumento de que a RSC era somente aos ocupantes de cargos quanto da edição da lei, o que não poderia ser estendido aos aposentados. No julgamento, o STJ entendeu que o RSC é uma vantagem permanente prevista na lei e não uma gratificação condicionada ao exercício do cargo. Assim, deve ser incluída no cálculo dos proventos e pensões aos aposentados anteriormente, desde que com direito à paridade no benefício. Educação em pauta. Em mais um dia de mobilização em Brasília, o Proifes Federação seguiu na última quarta-feira visitando parlamentares no Congresso Nacional. Em pauta estão a votação da LOA 2025 e a recomposição orçamentária das instituições federais de ensino. O vice-presidente do Proifes, professor Flávio Silva, nos traz os detalhes dos encontros. Pela segunda semana consecutiva, o Proifes Federação, junto aos sindicatos federados, vem fazendo ações de mobilização no Congresso Nacional em Brasília, na perspectiva de sensibilizar os parlamentares, as parlamentares, sobre a necessidade de aprovar o quanto antes a LOA 2025, que garantirá a efetivação dos acordos assinados em 2024.
e também propor a recomposição do orçamento das IFES. Segundo o acordo com o governo federal, que foi assinado ano passado, o reajuste seria implementado no contra-cheque dos servidores ainda em janeiro de 2025. O relator geral, o senador Ângelo Coronel, adiou a votação com a justificativa de não haver tempo suficiente para os trâmites antes do recesso do Legislativo. Com isso, o governo editou a medida provisória número 1286, que garantiu a implementação do acordo na data vigente e a retroatividade dos efeitos dessa implementação. Contudo, mesmo após a retomada do período legislativo, a LOA segue sem data marcada para votação. Assim, o Proinfo Federação, o Sindicato Federados e outras entidades sindicais se fazem presentes no Congresso Nacional na luta pela garantia do dever constitucional dos servidores públicos e das instituições de ensino federais, até que a lei seja aprovada. Nas visitas a diferentes parlamentares, quero destacar inicialmente a observação deles quanto à importância da mobilização que está sendo realizada. Ouvimos de deputados e deputadas que a presença popular nos gabinetes ajuda a formar um ambiente mais favorável às pautas de interesse apresentadas por esses grupos. Já em relação aos tópicos que constituem a pauta defendida pelo Proinfo, ficou claro que a votação da LOA 2025 não acontecerá antes do dia 10 de março. E também não é possível sugerir com precisão uma data em que essa votação acontecerá. Já no que se refere à recomposição do orçamento das IFES, está bastante claro que os parlamentares de esquerda são sensíveis à causa, mas não apresentam meios que permitam acreditar que, de fato, o problema será resolvido. Na melhor das hipóteses, fazem referência às emendas que destinam às universidades e institutos federais dos estados que representam. Mas, enfim, nas próximas semanas, os representantes de cada sindicato que integra o grupo de mobilização em Brasília continuarão nesse processo, de luta pela aprovação da LOA. Então, estaremos em Brasília nas próximas semanas, continuando o trabalho. A Proinfo Federação e os seus sindicatos federados, sempre em defesa do direito do professor, da professora, das universidades e institutos federais. Obrigado. Jornal da Educação. Extra Classe. Chegamos ao 5º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva. Hoje, o professor Thales Penha seguirá aprofundando a temática dos incentivos fiscais, fazendo uma reflexão sobre os gastos tributários e seus efeitos. Esta série é uma produção do Adurne Sindicato. Ouça agora o episódio. Prezados ouvintes, no episódio passado, discutimos um pouco sobre o ICMS como uma espinha dorsal da arrecadação própria, responsável por 90% da arrecadação própria do Estado. Falamos também, de maneira bem breve, de como o ICMS também é utilizado como mecanismo de política setorial ou política industrial, em que o Estado abre mão desta arrecadação para que algumas empresas, os setores sejam beneficiados e gerem empregos, investimentos, crescimento econômico. E levantamos a questão sobre o contraponto em que você abre mão de um recurso que poderia ser utilizado para melhorar a infraestrutura, estrada, porto, aeroporto, educação, saúde, em troca de um benefício para um determinado setor gerar crescimento econômico. No episódio de hoje, eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse debate, discutir a relação que tem justamente esse incentivo fiscal em tributos e o impacto que ele tem dentro do crescimento econômico e das ações. Então, o que é que acontece? Quando você utiliza um incentivo fiscal, a expectativa, os benefícios que se esperam é que isso atraia investimento, traga aumento do emprego, seja pelo um custo menor, você vai contratar mais, vai diminuir o custo, vai diminuir o preço, vai gerar crescimento econômico em regiões menos desenvolvidas. E esse argumento é particularmente interessante para regiões, estados, municípios com baixo nível de desenvolvimento e com baixa capacidade de investimento, como é, por exemplo, o Rio Grande do Norte, em que você não tem tanto recurso para fazer investimentos em infraestrutura, você não tem recursos para ampliar sua malha viária, ferroviária, aeroportuária, rodoviária, não tem tanto recurso para melhorar a educação, é um estado com baixo nível de arrecadação. Então você se sente convencido de que você pode abrir mão disso em troca do crescimento econômico, gerando a expectativa que com o crescimento econômico você vai ter uma arrecadação maior e a partir daí você vai ter mais recursos, inclusive até para investir. Mas eu queria trazer vocês para sair desse campo do imaginário e vir para a revisão da literatura econômica a respeito disso.
Em 2002, dois autores, o Hassett e o Bast, fizeram uma revisão da literatura justamente tentando ver qual era o impacto dos incentivos fiscais em investimento e crescimento econômico. E os autores chegaram a algumas conclusões. Há um imenso debate na economia e é complexo dizer de maneira detalhada se funciona ou não funciona, porque você depende de país, o setor, como é desenhado e quais são as outras políticas de suporte. Mas os autores chegaram a algumas conclusões bastante interessantes. A primeira coisa que eles falam é que incentivos fiscais a investimento, ou seja, se abrir mão de recursos para determinados setores, cria uma distorção enorme, encorajando investimentos ineficientes. O que é isso? Quando eu anuncio que determinado setor vai ser beneficiado, eu crio uma onda de muita gente querendo migrar para esse setor devido à diferença de tributação e muitas vezes pessoas, eu digo agências, empresas que não têm capacidade para serem eficientes economicamente, vão lá procurar apenas um espaço em que conseguem ter uma melhor rentabilidade. Isso não significa que vão produzir melhor. Quando a gente fala em eficiência econômica, a gente está falando sobre capacidade criativa, ou seja, ali estão empresas que têm a melhor capacidade de mobilizar recursos humano e capital e produzir produtos melhores. Muitas vezes com um incentivo fiscal, muitas empresas se direcionam para lá mesmo sem ter grande capacidade produtiva. Esse é a primeira conceito. Uma outra coisa muito importante que ele chama a atenção é que incentivos fiscais temporários têm um efeito muito maior no curto prazo do que incentivos fiscais permanentes. Por que eu falo isso? A gente tem um incentivo fiscal permanente, o PROAD, que virou PROED, existe desde 1986, ou seja, já está com quase 40 anos de existência e ele não tem uma data limite para terminar. O que é que acontece? Isso faz com que você tenha um impacto permanente na arrecadação do Estado sem medidas de controle. O interessante para exceções tributárias é que eles tenham data para começar e data para acabar, justamente para criar o que o Danny Roderick, no seu artigo, fala stick and carrot, o chicote e a cenoura, ou seja, você tem que incentivar as agentes a fazer as melhores escolhas possíveis, dizendo, até aqui vai funcionar. Então o agente vai lá e se mobiliza para tentar melhorar sua eficiência para quando o incentivo acabar, ele está bem adaptado. Com longo período de duração e cada vez mais prorrogando e abrindo espaço para entrar mais outros setores, acaba que você perde essa coordenação, fazendo com que o incentivo fiscal seja bem ineficiente. Um outro trabalho feito por um grupo chamado Investment Climate Advisory Research trouxe também um excelente resultado sobre diversos estudos que eles fizeram, em que eles detectaram que investimentos não são tão fortemente influenciados por tributos menores, principalmente em regiões em que o investimento não tem um clima tão amigável. Ou seja, não adianta nada eu fazer uma renúncia fiscal se a região ela não é tão atrativa para investimento. Acaba que apenas aquelas empresas que já estão por ali se aproveitam para melhorar sua rentabilidade e não tem tanta capacidade de atração assim. Por fim, esse mesmo grupo de Investment Climate Advisory Service, que é do Banco Mundial, também alerta para uma coisa muito importante, que incentivos fiscais devem ser monitorados e avaliados constantemente. Ou seja, ao eu colocar o incentivo, eu preciso monitorar quem está recebendo para saber se o incentivo fiscal está funcionando para aquilo que foi desenhado e avaliar se está valendo a pena. E isso é um ponto fundamental. Toda política pública ela merece ser avaliada e abrir mão, ou seja, a renúncia tributária, ela precisa ser avaliada, porque a gente enfrenta aqui o que os economistas chamam de trade-off. Quando a gente abre mão desse tributo que deveria ser arrecadado e entrega para um setor ou empresa, a gente está abrindo mão de que esse recurso poderia ser utilizado para melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura. Ou seja, então o retorno ele deve cobrir essa renúncia de escolhas que eu poderia ter feito com esse recurso que eu receberia. Então eu preciso avaliar o impacto. Será que ao abrir mão desses milhões para determinado setor ou empresa, gerou um efeito de bem-estar tão grande ou maior do que se eu tivesse melhorado a educação? Isso precisa ser analisado. Isso é pouco analisado. Isso é nunca analisado no caso do ICMS no Rio Grande do Norte. Ou seja, o nosso ICMS ele começou sem início e data para terminar. Ele é não avaliado o seu real impacto utilizando inferência causal, não ficar fazendo monitoramento de o PIB subiu, o PIB desceu. A gente tem que fazer inferência causal, isolando outros efeitos para que a gente possa ter uma real noção dos seus reais efeitos. Portanto, o ICMS do Rio Grande do Norte precisa, não o ICMS, a política de incentivos fiscais que tem o ICMS e outros regimes especiais que funcionam em torno de abrir mão de recursos,
precisam ser urgentemente reavaliados. Precisam ser urgentemente analisados os seus impactos, o seu desenho, a sua estrutura, para a gente ter uma real noção se esses gastos estão tendo o impacto que deveriam ter ou se era melhor utilizarmos de outra forma, ou inclusive redesenhar a política tributária, a política de incentivo fiscal. Um outro trabalho que a gente tem, que foi feito pelo Departamento de Economia da UFRN, que analisou os incentivos fiscais, identificou que no mundo, por fora, o trabalho feito pela professora Júlia da UFRN, mostrou que no mundo todo os incentivos fiscais são desenhados com objetivos muito claros para determinados tipos principalmente desenhados para investimento em setores ainda não consolidados, como tecnologias muito avançadas e muito voltada para investimentos, não de maneira generalizada ou escolhida setorialmente. Então, assim, o incentivo fiscal ele precisa ser muito bem desenhado para que ele funcione como uma política setorial e não funciona se ele for de maneira generalizada, pois gera uma série de distorções, tal qual eu comentei aqui. Com isso, encerro por aqui. Até a próxima. Em sua mensagem anual na Assembleia Legislativa, na última terça-feira, a governadora Fátima Bezerra não confirmou se o governo do estado vai garantir a implantação do piso do magistério estadual para todos os servidores. Nesse sentido, o SINT-RN promete seguir lutando pela aplicação do percentual de 6,27% aos professores da rede estadual e em defesa dos funcionários da educação, como destaca o professor Bruno Vital, coordenador-geral do sindicato. Nós estamos numa luta na rede estadual pela preservação da carreira do magistério, que está ameaçada pelo governo do estado, no momento em que ele coloca que não vai aplicar o percentual de 6,27% para todos os professores e professoras da rede. Estamos também na luta em defesa da carreira dos funcionários da educação, uma negociação que já avançou bastante com o governo do estado, mas que ainda não teve definição de envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa para aprovação desse plano. Essa luta que estamos fazendo na rede estadual, ela é uma luta muito definitiva para nós, porque nós entendemos que se o governo implementar essa política, nós estaremos perdendo o nosso plano de carreira. O estado alega ter uma decisão judicial que impede a aplicação do piso repercutindo na carreira no estado, mas isso não é verdade. Temos uma decisão do Tribunal de Justiça referente ao ano de 2023, que suspendeu os efeitos de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que reajustou o salário de 2023, né, e gerou a suspensão de um retroativo que deixamos de receber do governo do estado. Então, nós estamos muito cientes, muito tranquilos em relação à discussão jurídica, porque nós sabemos que não há nenhum impedimento para a implementação do piso salarial na carreira dos professores, que na verdade o governo se utiliza da decisão 2023 para agir politicamente e não fazer o pagamento devido à categoria no percentual de 6,27%. Nós estamos nesse sentido organizando um movimento de paralisação das nossas atividades. Tivemos a primeira assembleia no dia 11, estivemos acompanhando a leitura da mensagem da governadora na Assembleia Legislativa, onde ela sequer mencionou o nome dos trabalhadores da educação na mensagem, a valorização, fez qualquer referência ao reajuste salarial, e nós estamos, nos organizando para fazer greve. Essa medida do governo vai deixar aí cerca de 90% da nossa categoria fora do reajuste salarial, sem reajuste salarial. Todas as categorias estão tendo nesse ano seus salários corrigidos e apenas os professores e professoras não vão ter reajuste, se depender da vontade do governo do estado. Então nós estamos nos organizando para no dia 19 agora fazermos uma nova assembleia onde nós vamos avaliar o indicativo de greve, e se mantendo essa linha que o estado estabeleceu, nós teremos uma greve deflagrada na rede estadual a partir daí. E nós queremos contar com o apoio da sociedade, entendendo que a destruição da carreira do magistério significa a destruição também da educação pública, a desvalorização desses profissionais, e esperamos que o governo do estado faça a reflexão sobre isso e possa garantir o direito que é da categoria. Depois do intervalo, saiba o horário de funcionamento da sede do Adurne durante recesso acadêmico. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação lança campanha nacional por concurso público. E ainda,
Cursinho da UFRN registra 78% de aprovados no SISU. Adurno Sindicato reafirma o compromisso com a ciência e igualdade no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurno Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurno Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. E atenção, docente sindicalizado, fique atento ao horário de funcionamento da sede do Adurno Sindicato durante o período de férias. Em virtude do recesso acadêmico da UFRN, a sede do Adurno Sindicato estará funcionando exclusivamente das 8 às 13 horas. Durante o período vespertino, as atividades serão realizadas inteiramente em formato remoto. Qualquer demanda, entre em contato através dos números 84 991 19 6461 ou 84 991 12 8841. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação lançou a campanha nacional por concurso público. Heleno Araújo, presidente da CNTE, explica os objetivos da campanha. Isso é uma campanha necessária porque a escola precisa ser protegida de forma institucional. E a Constituição Federal de 1988 diz que para que um profissional trabalhe dentro de uma escola pública, a entrada dele deve ser exclusivamente através de concurso público. E o que está acontecendo em todo o Brasil é uma aberração. Municípios, estados e o próprio Distrito Federal que passam anos e anos sem realizar o concurso público e fazendo contratações temporárias para a atuação de professores e professoras na sala de aula. As contratações temporárias passaram do absurdo. Mais da metade de professores e professoras do Brasil são contratados e contratadas de forma temporária. E isso traz um prejuízo enorme ao processo educacional, aos nossos estudantes, e isso se revela, infelizmente, junto com a falta de condições adequadas de trabalho, a ausência de um piso salarial para o conjunto dos profissionais de educação, o achatamento na carreira que nós sofremos, traz um conjunto de medidas negativas que termina prejudicando o aprendizado do nosso estudante. E por isso não conseguimos avançar em avaliações positivas do processo do conhecimento. Por isso lançamos esta campanha para tentar reverter esse processo. Dentro também do movimento do próprio governo federal, que lançou as medidas sobre o programa Mais Professores para o Brasil, e entre as medidas vem a prova docente, um concurso público nacional, uma prova nacional, onde os municípios e os estados poderão utilizar essas medidas de forma única ou como parte de ingresso na carreira no município ou no estado. Por isso, nesse lançamento, apresentamos diversos materiais da campanha que vamos divulgar e socializar com as nossas entidades filiadas em todo o Brasil, para que possamos chegar
em cada cidadão, em cada cidadã, mostrando a necessidade de pressionar a prefeita, o prefeito, a governadora, o governador a realizarem concurso público para que todos que atuam na escola básica pública do nosso país ingressem de forma adequada, que é o concurso público, e tenham uma política de valorização profissional para mudar a situação educacional em nosso país. Por isso agradeço aqui o espaço, Edinaldo, um forte abraço para você e aos ouvintes, e sigamos juntas, juntos e juntes em defesa da educação pública em nosso país. Forte abraço. Educação em Pauta. Iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando a inclusão social, o Programa Complementar de Estudos do Ensino Médio, o PROCEEM, registrou um rendimento de 78% de aprovados na primeira chamada da Seleção Unificada, o SISU, de 2025. Jussara Maria Medeiros Câmara, coordenadora do PROCEEM, explica como funciona o programa. O PROCEEM, Programa Complementar para Estudantes do Ensino Médio, é uma ação de extensão financiada pela Pró-Reitoria de Extensão, mas que possui parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O programa se caracteriza pela oferta de aulas preparatórias gratuitas, especificamente voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio, hoje o principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil. Além das aulas presenciais, os participantes do PROCEEM têm acesso a materiais didáticos disponibilizados em formato eletrônico que complementam o aprendizado. Os alunos também têm a oportunidade de participar de simulados, que são fundamentais para a prática e familiarização com o formato do Enem. Adicionalmente, o programa oferece orientação específica para a elaboração de redações, bem como mentoria visando atender às necessidades particulares de cada estudante. O PROCEEM não se limita apenas à preparação acadêmica. Ele também se alinha com a política institucional de inclusão da UFRN, que busca promover a equidade no acesso ao ensino superior. O objetivo central do programa é ampliar as expectativas e as oportunidades de acesso à universidade para estudantes provenientes de escolas públicas, contribuindo assim para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Dessa forma, o PROCEEM se estabelece como uma ferramenta de transformação da realidade educacional de muitos jovens, proporcionando não apenas a preparação necessária para o ingresso no ensino superior, como também fomentando um ambiente de aprendizado que valoriza a diversidade e a inclusão social. O PROCEEM também se destaca não apenas como um facilitador de acesso às universidades, vai além da sua função inicial, investindo de maneira significativa na capacitação e no desenvolvimento de competências essenciais para a prática docente, ao proporcionar um espaço propício para a iniciação à docência. O programa se torna um campo fértil onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver pesquisas nas áreas de ensino e coordenação pedagógica, bem como na gestão escolar. Essas atividades não apenas favorecem o crescimento individual dos licenciandos, mas também contribuem para o avanço das ciências que permeiam as práticas educacionais contemporâneas. A título de exemplo, 2 de nossos bolsistas ministrantes foram premiados na última edição do EIP por seu artigo relevante baseado na experiência vivenciada no nosso programa. Assim, o programa se apresenta como um agente transformador, que busca não apenas a formação de professores, mas a formação de educadores críticos e reflexivos, capazes de atuar de maneira consciente e responsável no cenário educacional. No ano de 2023, nós tivemos 76% de aprovação dos nossos participantes. Em 2024, que é o SISU 2025, a aprovação chegou a 82%. E em 2022, a aprovação foi acima de 80%. Isso deixa bem claro que o nosso elevado padrão de aprovação, ele se mantém ao longo dos anos. Então, venham para o PROCEEM. Agenda da Educação. Na última terça-feira foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, instituído pela Unesco e pela ONU Mulheres,
para destacar a importância da igualdade de gênero no campo científico e incentivar o acesso e a participação das mulheres na ciência. Dia 11 de fevereiro, celebramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data que reforça a importância da participação feminina na produção do conhecimento e na construção de um futuro mais igualitário. No entanto, em um país onde as mulheres ainda são minoria em muitas áreas da pesquisa, essa data também carrega um forte caráter de luta. O Brasil tem uma longa trajetória de cientistas e pesquisadoras que, apesar das barreiras estruturais e do apagamento histórico, contribuíram e seguem contribuindo para o avanço do conhecimento em diversas áreas. Entretanto, as desigualdades de gênero na ciência persistem, manifestando-se na falta de igualdade nas oportunidades acadêmicas, no assédio dentro das universidades e na desvalorização da produção intelectual das mulheres. O Adurni Sindicato reafirma seu compromisso com a defesa da ciência, da educação pública e da valorização das mulheres pesquisadoras, reconhecendo que sem políticas públicas voltadas à equidade de gênero e ao fortalecimento do ensino e da pesquisa, o Brasil compromete o seu desenvolvimento social e tecnológico. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.